Oi pessoal, aqui é a professora Ana Pedroso, mais uma aulinha curta sobre química orgânica e agora vamos falar um pouquinho sobre nomenclatura. Primeiro de tudo, para dar o nome dos compostos orgânicos, exige-se, né? Nós precisamos de uma série de regras, de normas para que em todos os lugares do mundo os compostos tenham o mesmo nome, tenham a mesma nomenclatura em qualquer lugar que você vá. Então, para isso, existe uma instituição, né, um grupo de pessoas que é responsável por dar essas normas, essas regras que nós devemos seguir para dar o nome dos compostos orgânicos. Então, essas são as pessoas, olha pessoal, esses aqui são os químicos que vocês devem brigar quando vocês estiverem com raiva de química orgânica. Não é com a professora de química, não é com a professora Ana, é com esse pessoal aqui. Esses professores são do grupo, ou melhor, constituem, né, um grupo dentro da IUPAC. Eles são os responsáveis pela nomenclatura dos compostos orgânicos dentro da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É a IUPAC que é a responsável por todas essas nomenclaturas e essas regras que nós estudamos, beleza? Vamos lá então. Eu vou começar então esse vídeo falando sobre algumas regras iniciais de nomenclatura, mas que vão ser úteis para todos os compostos. Então, química orgânica é legal porque aprendendo a nomenclatura ali do básico, né? No comecinho vocês vão ver que é bem difícil, bem chatinho de pegar. Mas depois, quando a gente vai estudar álcool, aldeído, cetona, outros compostos, outras funções orgânicas, as regras continuam as mesmas. E aí você já está tão acostumado que fala, meu Deus, de novo. Mas de novo, é sempre a mesma regra, porque é tabelado e é organizado. É muito bonito, eu gosto de química orgânica. Então vamos lá, gente. Os nomes dos compostos orgânicos, eles vão ser divididos em prefixo, vou colocar aqui, que é a primeira parte do nome, né? Prefixo. Depois nós vamos ter o infixo. Eu vou colocar o infixo, perdão aí pessoal, eu vou colocar o infixo no branco, que ele é mais importante no momento. E eu vou colocar aqui a última parte do nome, que é o sufixo. Então, o nome da estrutura orgânica, né, o nome do composto, ele vai ser dividido em 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. Cada uma delas quer dizer uma coisa, né? Ela vai dar uma informação sobre a estrutura. O prefixo, como está aqui na tabela, vai me indicar o número de átomos de carbono. Os 4 primeiros vocês vão precisar memorizar porque são diferentes: met, et, prop e but. Um carbono só, met. 2 carbonos, et. 3 prop, 4 but. Met, et, prop, but, met, et, prop, but. Acima de 5 é sempre igual à Copa do Mundo. Então, pent, hex, hept, oct e por aí vai, certo? Esses são os prefixos, indica a quantidade de carbonos. O infixo, ele vai me dizer o tipo de ligação química que existe entre os carbonos. Se todas forem ligações simples, ou seja, se for um composto saturado, o infixo vai ser an. Se tiver uma ligação dupla, o infixo é en. Se tiver uma ligação tripla, o infixo é in. Aí, quando tem mais do que uma dupla ou mais do que uma tripla, a gente vai acrescentando os prefixos de quantidade, de en para 2 duplas, de in para 2 triplas, trien para 3 duplas e por aí vai, certo? E o sufixo? O sufixo indica a função orgânica, a que grupo de moléculas pertence àquela estrutura. Quando só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, vai terminar com o. Sufixo o. Álcool termina com ol, por isso que tem lá no posto o etanol.
Aldeído termina com al, cetona com ona e por aí vai. Tem várias funções orgânicas que nós vamos estudar mais para frente. Eu vou colocar aqui uma estrutura muito simples e nós vamos dar o nome dessa estrutura. Então, eu vou desenhar aqui, representar, né? CH2, CH2, CH3, gás liquefeito de petróleo presente lá no botijão de gás da cozinha de vocês. Quem é essa estrutura? Prefixo indica a quantidade de carbonos. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Se são 4 carbonos, eu olho aqui na minha tabela. 4 carbonos, prefixo but. Vou fazer um pouco maior. But. Ok? Infixo, tipo de ligação. Só tem ligação simples aqui, gente. Olha só, eu tô olhando aqui, ó. Traço simples. Todas as ligações químicas entre carbonos são ligações simples, com composto saturado. Então, o infixo é an. E quando termina com, ou melhor, quando termina não, né? Quando eu só tenho carbono e hidrogênio na estrutura, se é um hidrocarboneto, essa molécula ou esse nome termina com o. Então, essa estrutura aqui, pessoal, é o butano, gás que está lá no botijão de gás da cozinha de vocês. Beleza? Vou apagar isso daqui e já eu volto. Voltei com mais um exercício aqui para a gente treinar. Então, pessoal, os hidrocarbonetos eles podem ser divididos ainda em 3 grupos. Isso falando de cadeias abertas e normais. Nós temos os alcanos, que são aqueles hidrocarbonetos que têm apenas ligações simples, então são hidrocarbonetos saturados. Os alcenos são os hidrocarbonetos que têm uma ligação dupla e os alcinos são os hidrocarbonetos que têm ligação tripla, ok? Eu vou dar o nome, então, para essas 3 estruturas aqui, para que vocês percebam uma diferença extremamente importante. Primeiro, coloquei aqui no alcano para dar uma complicadinha aí, uma estrutura pela fórmula de linhas. Como eu sei quantos carbonos existe nessa estrutura para saber o prefixo? Na fórmula de linhas, toda extremidade, todo vértice é um átomo de carbono. Então, eu vou ter que contar aqui, ó, começando por essa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 átomos de carbono nessa estrutura. Então, o nome dessa molécula vai começar com X. X porque são 6 carbonos. Olhei aqui na tabela do lado esquerdo. Só tem ligação simples. Esses traços, né, da fórmula de linhas, eles representam as ligações carbono-carbono. Se são apenas traços simples, né, se eu não tenho nenhum traço duplo, se são apenas traços simples, eu estou falando de um alcano, só tem ligação simples ali. Então, o infixo é an. Só tem carbono e hidrogênio. Na fórmula de linhas, eu vou omitir o símbolo do carbono e do hidrogênio e só vai aparecer outros átomos. Como aqui não tem nenhum átomo representado, só tem carbono e hidrogênio na estrutura. Então, termina com O. Esse daqui é o hexano. Aí, agora a gente precisa complicar um pouquinho. Quando eu preciso dar o nome, né? Quando eu preciso nomear alcenos e alcinos, existe uma pequena nova regra. Só um minuto. Pessoal, uma pequena nova regra. Como ligação dupla ou a ligação tripla, ela tem várias posições para ocupar, né? Principalmente aí quando eu estou trabalhando com compostos muito grandes, acima de 4 carbonos, ela já tem mais do que uma posição para estar. Então, eu preciso indicar entre quais carbonos essa dupla está. Aonde essa dupla ou essa tripla, né? Aonde essa insaturação está localizada.
É no carbono 1, é no carbono 2, é no 3, aonde ela está. Para saber isso, né, para poder informar, eu vou ter que fazer uma coisa muito importante. Eu vou ter que numerar a cadeia carbônica. Como que eu vou numerar a cadeia carbônica seguindo as regras da IUPAC? Enumerar a cadeia sempre vai seguir uma regra máxima: os menores números possíveis. Sempre eu quero o menor número possível, do que quer que seja, certo? Sempre o menor número possível. Nesse caso, o que eu preciso identificar a posição é a dupla ligação. Então eu vou enumerar essa cadeia de uma forma que o número da dupla ligação seja o menor possível. Ou seja, pessoal, com outras palavras, enumere a cadeia pela extremidade mais próxima da insaturação. Nesse caso, a dupla ela está muito próxima da extremidade direita, então eu preciso começar a enumerar por aqui. 1, 2, 3 e 4, ok? Enumerei a cadeia principal, agora sim eu posso dar o nome. Se são 4 carbonos, o prefixo é but. Agora não é um alcano, é um alceno. Então o infixo eu já sei que é em, porque tem uma dupla, em. Antes de colocar o em, nós temos que indicar a posição dessa dupla ligação. Então, separa com um hífen, está entre o carbono 1 e 2. Eu preciso sempre colocar o menor número possível. Então, entre 1 e 2, eu vou colocar o número 1. Agora sim, eu coloco o em e o de hidrocarboneto. Então, o que eu digo aqui? Que são 4 carbonos, que no carbono 1 tem uma dupla ligação e que só tem carbonos e hidrogênios, ok? O nome me diz tudo sobre a estrutura. Último exemplo dessa aula, um alcino. Preciso enumerar a cadeia. Se eu enumerar da esquerda para a direita, eu vou ficar com a tripla ligação no carbono 2. Se eu enumerar da direita para a esquerda, ela estaria no carbono 3. Então, a forma correta da esquerda para a direita neste caso, tá? Sempre da extremidade mais próxima da insaturação. Então, vamos lá. 5 carbonos, prefixo pente. Agora, eu deveria colocar o in de ligação tripla. Antes de colocar, separa com hífen e dá a posição da tripla. Tá no carbono 2. 2, ino, pente, 2, ino. Beleza, pessoal? Muito obrigada. Já eu volto com mais uma aula de Química Orgânica. Até mais!